A valorização do juiz de primeiro grau, as eleições diretas e as prerrogativas da magistratura são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará, Antônio Araújo, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Ele está na carreira da magistratura há 21 anos. Doutor Antônio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu é que agradeço, Renata, estar aqui nesse programa, patrocinado pela MB, para tratar de assunto tão importante quanto o Poder Judiciário, mostrando para a sociedade de um modo geral como é o seu funcionamento e as suas características de um modo geral. Doutor Antônio, por que se busca a valorização do juiz de primeiro grau? Olha, a justiça ela é dividida em dois blocos, dois grupos, primeiro grau e segundo grau. O primeiro grau é aquele em que primeiro conhecem as causas da população. É o juiz de primeiro grau que verifica os fatos e transforma esses fatos em direito. É ocupada por juízes de primeira instância, também assim chamados, e que ocupa mais de 85% do total da magistratura. Enquanto que o segundo grau, que são desembargadores, juízes de segunda instância, que eles eles verificam as decisões do juiz de primeiro grau. Eles ocupam um efetivo de aproximadamente 15% do total da magistratura e nós buscamos a valorização da magistratura de primeiro grau para que ela tenha, proporcionalmente falando, as mesmas vantagens e garantias que tem o juiz de segundo grau. O que significa a valorização do juiz de primeiro grau? Olha, nós sabemos que a justiça, ela para se movimentar, ela tem recursos, ela precisa de meios, ela tem efetivo de pessoal e ela tem estrutura física. E hoje nós vemos que, enquanto que o segundo grau, que são os tribunais, são bem dotados de recursos, tanto de pessoal como sob aspecto físico, o primeiro grau ainda tem muito a desejar. Enquanto que o volume de processos do primeiro grau chega a 90% do universo de processos em grau de revisão, em grau de reexame, a justiça de primeiro grau ela é dotada de uma quantidade bem inferior no que diz respeito ao orçamento, no que diz respeito a pessoal e no que diz respeito à estrutura física. E o que se busca é que haja uma reequiparação, uma reordenação do orçamento, reordenação dos recursos materiais, reordenação dos recursos de pessoal, para que a gente possa realmente trabalhar proporcionalmente falando com igualdade. Eu gostaria que o senhor falasse em que consiste essa valorização do juiz de primeiro grau. Pois bem, como já dito, a valorização do juiz de primeiro grau é dar ao juiz de primeiro grau condições de trabalho semelhante àquelas que são dadas aos juízes de segundo grau. Como os juízes de primeiro grau é um número muito maior, infinitamente maior, mais de 80% do total da magistratura, que o número de processos, o volume de trabalho é infinitamente maior do que o do segundo grau, a gente busca condições apropriadas para que o juiz de primeiro grau possa desenvolver esse seu trabalho, enquanto que a gente hoje vê nos tribunais realmente os processos bem trabalhados, que tem um desenvolvimento a contento. No primeiro grau eles estão abarrotados. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau, sem estrutura, com pouca assessoria, com servidores, na maioria das vezes, não muito qualificados, tá certo? Ele não tem como desenvolver a contento esses processos que eles são levados a julgamento. Sem se falar que, como os processos chegam em primeiro grau pelas partes, as partes que eu digo são os contendores, uma mulher atrás de uma pensão alimentícia para o filho, uma mãe atrás de liberar um filho que foi preso por conta da prática de um crime, e a não solução imediata dessas questões traz uma angústia muito grande para a sociedade e um descrédito. Por quê? Porque
é na ponta, é no primeiro grau, é no juiz que está ali em contato com a sociedade e que realmente os problemas acontecem. O segundo grau, que são os desembargadores, eles só trabalham com processo, eles não fazem audiências, eles não recebem as partes com frequência. Não é que não possam receber, mas é porque a necessidade do próprio serviço não lhe obriga a estar sempre recebendo as partes, enquanto que no primeiro grau, obrigatoriamente, o juiz ele recebe sistematicamente as partes, tá certo? Ele realiza a audiência com aquelas partes, de modo a que ele tem que atender, no sentido mais amplo da palavra, aqueles que o procuram, não só desenvolvendo o processo, não só resolvendo o litígio, mas também pacificando as partes. E por isso é que hoje é muito valorizado o sistema de conciliação. Por quê? Porque na conciliação o juiz pacifica os ânimos, não só resolve a demanda, não só decide quem é que tem direito ou quem não tem direito, mas ele decide de uma maneira amigavelmente em que as partes elas voltam para casa conformadas, satisfeitas por aquela solução que o juiz lhes deu. Quando é a nível de processo, no papel, no computador, a parte que ganha sai satisfeita, mas a parte que perde fica inconformada com aquela decisão. Muitas vezes nem compreende porque perdeu aquela demanda, achando ela que teria direito naquela causa. Já no sistema de conciliação, como ocorre nos juizados especiais, que é um sistema que veio para ficar, é um sistema que deve ser implementado, deve ser estimulado pela AMB, deve ser estimulado pelas associações estaduais, deve ser estimulado pelos tribunais de justiça, pelo Poder Judiciário e a estrutura como um todo. Por quê? Porque é através da conciliação que se resolve o conflito e se pacifica o litígio, de modo que o juiz de primeiro grau, para que ele possa, na verdade, ser bem acolhido pela sociedade, para que a sociedade veja nele alguém, ou o juiz homem, o juiz ou a juíza, a sociedade veja nele, naquele juiz, um pacificador, uma pessoa que não só decide o direito, mas que também pacificou o conflito social. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará, Antônio Araújo, vai falar sobre as eleições diretas. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. O terceiro curso de Ativismo Judicial, Limites e Possibilidades, promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a AMB, está com as inscrições abertas. A capacitação será realizada nos dias 25 e 26 de setembro na sede da AMB em Brasília. A escola oferece 30 vagas para magistrados associados à AMB. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de agosto no site www.anm.org.br. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a valorização do juiz de primeiro grau. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará, Antônio Araújo, vai falar sobre as eleições diretas nos tribunais. Doutor Antônio, no primeiro bloco, nós falamos sobre a valorização do juiz do primeiro grau. As eleições diretas nos tribunais também estão incluídas nessa questão? Eu devo dizer que as eleições diretas para os órgãos diretivos dos tribunais é a questão mais importante que se nos apresenta. Eu tenho dito sempre que é com as eleições diretas que todas essas outras questões que hoje nós discutimos serão resolvidas. É do conhecimento notório que todas as entidades elegem diretamente os seus dirigentes. O Senado Federal elege seu presidente,
sua mesa diretora, a Câmara dos Deputados elege sua mesa diretora, as Assembleias Legislativas elegem a sua mesa diretora, o próprio Ministério Público elege o seu chefe, que é o Procurador-Geral, a Defensoria Pública elege o seu Defensor-Geral, e a magistratura, que é a entidade, é o poder, guardião do sistema democrático e do regime republicano, ela não elege os seus representantes. Para você ver que isso é uma excrescência. O Poder Judiciário, hoje, os seus dirigentes são eleitos apenas pelos desembargadores, que é o segundo grau, forma o segundo grau, que é um número que não chega sequer a 20% do total da magistratura, enquanto que os 80% ou mais de 80% ficam à margem desse processo de escolha. E o que é que ocorre com isso? O que ocorre é que, sendo o presidente e o vice-presidente dos tribunais não eleito pelos juízes na sua totalidade, ele não assume perante essa classe compromissos. De modo que ele administra da maneira, naturalmente, usa a sua inteligência, da maneira que acha mais correto, porém, sem ouvir todo da categoria. Como os magistrados cearenses veem essa campanha da MB por eleições diretas nos tribunais? Olha, a magistratura cearense vê de forma espetacular essa campanha da MB pelas eleições diretas. Aliás, nós da ACM estamos irmanados com esse programa, com essa campanha da MB pelas eleições diretas. Nós temos acompanhado a tramitação das propostas de emenda constitucional que tramitam, ora na Câmara dos Deputados e ora no Senado Federal, porque a gente vê como a redenção da magistratura quando pudermos votar para eleger nossos dirigentes maiores do nosso poder. A magistratura, ela almeja muito que os seus representantes sejam escolhidos, assim como o senhor disse anteriormente que as outras categorias escolhem. Mas por que isso é tão importante? Olha, a importância é o seguinte: o Poder Judiciário, ele garante a democracia do país. Ele assegura os princípios republicanos. E como é que ele pode assegurar todas essas garantias sem ela, a entidade, ter essas próprias garantias? É através da democratização interna, tão defendida por a maioria dos magistrados, que nós podemos, na verdade, podemos ver quais são os pontos da magistratura que nós podemos e devemos modificar. A magistratura, você sabe que é uma entidade ainda muito fechada, é um poder ainda muito hermético, e é com a democratização interna, é com a participação dos juízes, é com o debate ocorrido entre primeiro e segundo grau, de modo leal e franco, que, na verdade, nós vamos traçar diretrizes administrativas, que nós vamos fazer uma melhor distribuição de recursos, que nós vamos realmente ver o que é que precisa ser implementado em termos de tecnologia de informação, o que nós vamos ver o que é que mais necessita em matéria de pessoal. Será que um membro do segundo grau, que tem 800 processos, pode ter 12 assessores, e um juiz de primeiro grau que trabalha com 4.000 processos não tem nenhum assessor? Isso está justo? Eu entendo que não. Isso precisa ser revisto. E como é que isso será revisto plenamente? Quando nós pudermos votar e ser votado, porque levamos para a mesa de negociação os candidatos ao nos procurarem para conquistar o nosso voto, eles vão assumir compromissos conosco, de modo a que, com a proposta de governo devidamente discutida e debatida democraticamente, nós teremos sim um Poder Judiciário
moderno e com realmente, de modo que a sociedade venha cada vez mais ser beneficiada. Existe resistência de alguns magistrados no que se refere às eleições diretas nos tribunais? Muito boa pergunta essa. Aqueles que são contra as eleições diretas para os órgãos diretivos do tribunal, e que graças a Deus hoje é uma minoria, eles dizem que vai haver uma politização do Poder Judiciário. Isso é um ledo engano, até porque os tribunais já têm a sua politização sempre que o processo eleitoral se avizinha, não é? Além do mais, você só aperfeiçoa a democracia exercitando. Não se pode falar em aperfeiçoamento de democracia sem exercitá-la. Se no início poderá ter alguma dificuldade neste aspecto, mas eu lhe asseguro que com o passar do tempo isso será superado e quem ganhará será a democratização interna do poder e a democracia, de um modo geral, com uma pulverização de ideia e cada vez mais a sociedade, que é quem está próxima do juiz de primeiro grau, é através do juiz de primeiro grau que a sociedade manifesta o seu pensamento, sobretudo a respeito de como está o Poder Judiciário, como está a distribuição da justiça. Aí sim, quando isso ocorrer, seguramente nós teremos um Poder Judiciário democrático, voltado para a sociedade e voltado, com certeza, para a República Brasileira. O senhor acha que essa vantagem das eleições diretas é só para a magistratura ou abrange outros segmentos da sociedade? Ora, na hora em que nós pegamos o Poder Judiciário, que é um dos poderes da República, e transformamos esse poder em algo mais democrático, logo a sociedade como um todo vai se beneficiar dessa democratização, porque a gente sabe que hoje qual é o poder mais aberto da República? É o legislativo. As casas legislativas, por quê? Porque existe uma maior participação da população. Em segundo lugar, fica o poder executivo. E em terceiro lugar, em matéria de democratização, é o poder judiciário. Na hora em que nós tivermos a oportunidade de votar nos nossos dirigentes, por óbvio, a sociedade vai ganhar. Até porque as nossas ações, depois que foi implantado o sistema de eleições para os dirigentes, essas ações serão mais voltadas para a sociedade. Serão ações mais transparentes, mais claras, de modo que a sociedade só tenha a ganhar. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará, Antônio Araújo, vai falar das prerrogativas da magistratura. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz de direito no meu estado, o Acre, exige muita criatividade, exige muita proximidade e sensibilidade com a carência da população. É gratificante, é difícil, nós temos isolamentos de cidades, temos alguns problemas para prestar a justiça, mas no final vale muito a pena e isso ajuda a engrandecer o nosso estado. O terceiro Encontro Nacional dos Juízes de Família Desafios da Jurisdição, promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a AMB, será realizado de 17 a 19 de setembro em Florianópolis. Serão oferecidas 50 vagas aos interessados, que devem se inscrever até o dia 13 de agosto no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Nos dois blocos anteriores, conversamos sobre a valorização do juiz de primeiro grau e as eleições diretas nos tribunais. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Ceará, Antônio Araújo, vai falar das prerrogativas da magistratura. Doutor Antônio, é verdade que existe uma certa confusão entre prerrogativas e privilégios? É bom que se saiba de logo que privilégio é um benefício pessoal.
E prerrogativa é uma garantia constitucional que ela não é dada à pessoa, mas em decorrência da função. Quando a gente fala em prerrogativas da magistratura, aquilo não é um benefício para o juiz, não é um benefício para um desembargador, não. Aquilo ali é uma garantia que o Poder Judiciário, como ente estatal que o é, precisa ter. Para quê? Para que possa desenvolver o seu trabalho. O trabalho da magistratura é um trabalho que às vezes enfrenta algum obstáculo. E para que essa atividade ela se torne perene, ela não sofra solução de continuidade, para isso o legislador dotou a magistratura de prerrogativas, né? Prerrogativas dada ao cargo, dado à função estatal, e não à pessoa do juiz, e não à pessoa do magistrado, para que possa o magistrado que representa o Estado e que exerce essa função estatal, ele possa realmente levar a cabo a sua função judicante. A magistratura, ela conta com 3 prerrogativas. Explica pra gente cada uma delas. Nós temos a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimento. Se você verificar essas 3 prerrogativas, você verifica que elas se completam entre si, e esse arco, esse trio de prerrogativas, ele permite que o juiz, que o magistrado exerça na plenitude a sua atividade. A vitaliciedade. O magistrado ele não pode ser demitido através de processo administrativo. Ele só poderá ser demitido através de uma sentença criminal condenatória transitada em julgado. Para quê? Para que ele tenha a segurança dos seus julgados, né? Temos também a irredutibilidade de vencimentos. Para quê? Para que algum administrador de plantão, por conta de uma vindita qualquer em uma determinada ocasião, não possa reduzir o salário do magistrado por a metade ou por 1/3. Ficaria vulnerável, né? E a inamovibilidade, isso destina-se muito àqueles que iniciam na carreira da magistratura, nas comarcas do interior, nos rincões, não é? Antes de haver essa prerrogativa, qualquer ato que o juiz pudesse praticar e viesse a desagradar algum chefe político, por exemplo, ele poderia se valer do seu prestígio e tirar aquele magistrado daquela comarca para outra. Logo, a inamovibilidade lhe assegura o direito de permanecer onde ele está, para que ele possa, com tranquilidade, concluir o seu trabalho. São, portanto, essas 3 prerrogativas que dão à atividade do magistrado garantias suficientes para que ele possa exercer na sua plenitude e de forma perene a sua atividade judicante. Essas 3 prerrogativas da magistratura, elas costumam incomodar alguns grupos da sociedade? Existem grupos, principalmente grupos econômicos, que muitas vezes ficam insatisfeitos ou inconformados com as decisões do magistrado. E se dependesse de certos grupos, como eu já disse, essas prerrogativas elas seriam flexibilizadas para que o juiz, se tornando frágil, pudesse ou decidir de acordo com a conveniência daquele grupo, ou ainda mesmo, se ele não viesse a decidir daquela forma, ele pudesse vir a ser substituído por um outro que fosse vergado com mais facilidade, e de modo a que a justiça não se efetivasse. Realmente, isso existe. Porém, é uma das questões que mais a gente se bate. A MB, as associações estaduais e a magistratura como um todo se bate, porque sem as suas prerrogativas, a magistratura não é o que ela deva ser. Sem as suas prerrogativas, a magistratura não é poder de Estado, porque poder de Estado tem que ter prerrogativas para que possa exercer, como disse, com plenitude o seu mistério. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer, no quadro Vida de Juiz, um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Marco Aurélio Xavier.
sou juiz de direito do Rio Grande do Sul há 17 anos. Hoje eu trabalho numa vara de família e sucessões e também tenho atuação no Juizado Especial Criminal dos Estádios de Futebol. Escolhi a magistratura por um amor que eu tenho pela justiça, um amor que eu acho que é genuíno da minha personalidade, e isso foi decisivo para a escolha dessa profissão, que me permite trabalhar com isso, lutar por isso. A minha dica para aqueles que eventualmente possam querer vir a seguir a carreira da magistratura, a primeira é que sigam, porque é uma profissão fascinante, que muito embora seja bastante exigente para o indivíduo, ela é muito gratificante. Para chegar lá, o que fazer? 3 passos fundamentais: disciplina, organização e estudo. E isso começa na universidade. Essa é a minha dica para quem quer ser juiz, e aqueles que quer seguirem, contem com a minha torcida. Agradeço ao juiz Antônio Araújo pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade e devo dizer que programas como esses devem ser levados ao ar sistematicamente, para que a sociedade brasileira, que muitas vezes não sabe qual é a atividade do juiz, qual é o seu mistério, quais são as suas dificuldades pelas quais ele passa, possa a sociedade ver que tem na magistratura um aliado e que sem a magistratura a sociedade e o Estado brasileiro não podem sobreviver. Obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar ou sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.